Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Tem noites que eu deito e fico olhando pro teto e a cena volta, sempre a mesma. Ela saindo do banheiro com aquele olhar que eu não sabia ler ainda. Naquela época, eu achei que era cansaço. Achei que era um daqueles dias ruins que todo mundo tem. Mas não era. Era o começo de tudo. Era o momento em que a minha vida inteira mudou de direção. E eu não fazia a menor ideia. Eu e Helena levávamos 2 anos juntos. 2 anos de uma coisa que eu nunca soube nomear direito. Não era só amor, era aquela sensação de chegar em casa e respirar diferente porque ela estava lá. Era o cheiro do cabelo dela quando ela dormia do meu lado. Aquele perfume de baunilha misturado com alguma coisa mais suave que eu nunca consegui identificar. Era o barulho da xícara dela batendo na pia de manhã. O som dos passos dela pelo corredor. Eu tinha me acostumado com ela de um jeito que assusta quando você percebe. Porque quando você se acostuma assim com alguém, você fica vulnerável. E vulnerável era a última coisa que Sebastián Meirelles sabia ser. Eu cresci aprendendo que homem forte não vacila. Meu pai era assim. Meu avô era assim. A fraqueza na nossa família era tratada como uma falha de caráter, não como uma condição humana. Então eu fui construindo paredes, altas, grossas, bem rebocadas, por fora tudo impecável. Por dentro, um homem que não sabia o que fazer com as próprias emoções quando elas batiam com força demais. Helena era diferente. Helena sentia tudo com uma intensidade que às vezes me deixava desconfortável, porque me forçava a sentir também. Ela chorava em filmes, ela ria com o corpo inteiro, ela abraçava as pessoas como se fosse a última vez. E eu ficava olhando para ela e pensando, como alguém consegue viver tão aberto assim, sem se machucar? Naquela noite de terça-feira, ela tinha ido ao banheiro e demorado mais do que o normal. Eu estava na sala, assistindo a alguma coisa na televisão que eu nem lembro mais o que. O volume estava baixo. A janela estava entreaberta e entrava uma brisa fria de julho, aquela que faz a gente querer se enrolar num cobertor e não pensar em mais nada. Eu estava bem, estava tranquilo. Estava naquele estado de paz rasa que a gente confunde com felicidade quando não conhece a diferença. Ela saiu do banheiro com o rosto diferente. Não sei como explicar isso de outra forma. O rosto era o mesmo. Os mesmos olhos escuros, o mesmo nariz levemente arrebitado, a mesma boca que eu tinha beijado centenas de vezes. Mas havia alguma coisa na expressão. Uma mistura de coisas que não combinavam entre si. Alegria e terror. Esperança e desespero. Leveza e um peso enorme. Era como se ela tivesse acabado de receber a melhor e a pior notícia da vida ao mesmo tempo. Eu ia perguntar. Tinha na ponta da língua, mas algo me travou. Ela me olhou por 2 segundos, só 2, e depois desviou o olhar. Foi pro quarto. Falou que estava cansada, falou que ia dormir cedo, e eu fiquei na sala com aquela brisa de julho no rosto, sentindo que alguma coisa tinha mudado sem saber o quê. Não sei se foi o instinto ou a covardia que me impediu de ir atrás dela naquela hora. Provavelmente a covardia. O que eu não sabia, o que eu só fui descobrir muito depois, quando as peças todas se encaixaram, é que Helena tinha feito um teste de gravidez naquela noite. Sozinha. No banheiro do nosso apartamento, com a janela fechada e a torneira aberta para abafar qualquer som. Ela tinha comprado o teste na farmácia da esquina, numa hora em que sabia que eu não estaria em casa, guardado no fundo da bolsa por 3 dias antes de ter coragem de usá-lo. 3 dias carregando aquilo. 3 dias sorrindo para mim no café da manhã, respondendo minhas mensagens, dormindo do meu lado, enquanto carregava esse segredo que mudaria tudo. E quando o resultado apareceu, 2 linhas, sem margem para dúvida. Ela ficou sentada na borda da banheira por não sei quanto tempo, com o teste na mão, sozinha com uma notícia grande demais para caber dentro de uma pessoa só.
Ela me contou isso depois, bem depois, quando a gente já tinha sobrevivido a tudo que ainda estava por vir. Ela disse que a primeira coisa que sentiu foi alegria, uma alegria quase física, que subiu pelo peito como uma bolha de ar. Um filho, a vida crescendo dentro dela, algo que era metade dela e metade de mim e que existia sem pedir licença com essa teimosia bonita que a vida tem. Mas logo depois da alegria veio o medo. E o medo tinha o meu rosto. Eu preciso ser honesto contigo agora. Preciso te contar uma coisa sobre mim que não me orgulha, mas que é verdade. Ao longo dos nossos 2 anos juntos, eu disse coisas para Helena que eu não devia ter dito. Não com raiva, não com crueldade. O que é quase pior, disse com aquela honestidade clínica de quem acha que está sendo justo quando, na verdade, está sendo covarde. Eu disse: não sei se sou o tipo de homem que alguém precisa de verdade. Disse numa noite em que ela tinha perguntado sobre o futuro, sobre nós, sobre o que a gente estava construindo. E eu, em vez de encarar a pergunta, me esquivei com essa frase que soava como sinceridade, mas era puro medo disfarçado de lucidez. Eu disse: não tenho certeza se sei amar alguém do jeito que precisa ser amado. Disse depois de uma discussão boba, dessas que começam por nada e terminam revelando tudo. Ela tinha ficado quieta. Tinha assentido com a cabeça como se estivesse concordando. Mas eu vi o olho dela brilhar antes de ela virar o rosto. Eu disse: não me vejo sendo pai cedo. Acho que não estou pronto para esse tipo de responsabilidade. Disse numa conversa sobre o futuro de um amigo que tinha tido filho novo. Casual, como se fosse uma opinião sobre o tempo. Mas Helena tinha escutado. Helena sempre escutava tudo, arquivava tudo, sentia tudo. E foi com essas frases todas na cabeça que ela sentou na borda da banheira sozinha, olhando para aquelas 2 linhas. Entende agora por que ela teve medo? Não era medo de mim como pessoa. Era medo das minhas palavras. Era medo de que o homem que ela amava fosse exatamente quem ele disse que era. Alguém que não sabia ficar. Alguém que não sabia ser o que ela precisava. Alguém que fugiria no momento em que a vida pedisse coragem de verdade. Ela me amava. Eu sei disso. Sempre soube, mesmo quando não merecia. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela teve medo de mim. Eu fiquei na sala até tarde. O programa na televisão acabou. Começou outro. Acabou também. Em algum momento eu desliguei tudo e fiquei só com o silêncio e a brisa de julho. Pensei em entrar no quarto. Pensei em sentar na beira da cama e perguntar: o que foi? Me conta. Pensei em ser o homem que ela precisava que eu fosse. Mas as paredes que eu construí a vida inteira são muito boas no que fazem. Elas não deixam sair, mas também não deixam entrar. Eu dormi no sofá naquela noite. Disse para mim mesmo que foi porque não queria acordar ela. Mas a verdade é que eu estava com medo de perguntar e descobrir algo que me obrigasse a ser mais do que eu sabia ser. Helena dormiu sozinha no nosso quarto, com o teste escondido no fundo da bolsa, abraçada a um segredo que pesava mais do que qualquer coisa que ela já tinha carregado. E eu, do lado de fora, dormia sem saber que do outro lado daquela porta a nossa história tinha acabado de virar outra coisa completamente diferente. Eu te olho agora e preciso que você entenda uma coisa. Eu a amava com tudo que eu tinha, com cada parte imperfeita, cada parede mal construída, cada silêncio covarde e cada palavra errada. Eu a amava de verdade. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela teve medo de mim. E o pior, ela não estava errada. Deixa eu te contar como é carregar um segredo que não é seu. Não é o tipo de peso que você sente nas costas ou nos ombros. É diferente. É um peso que fica no ar entre 2 pessoas, invisível, sem nome, sem forma,
mas presente em cada silêncio, em cada olhar desviado, em cada conversa que começa sobre uma coisa e termina sem chegar em nada. É o tipo de coisa que você não consegue apontar com o dedo, mas que muda o sabor de tudo. O café da manhã fica diferente, a cama fica diferente. Até o silêncio, que antes era confortável, passa a ter uma textura estranha, como tecido áspero roçando a pele. Foram 5 dias assim. 5 dias em que Helena acordava do meu lado e eu sentia que ela estava longe. Não fisicamente, não. Ela estava ali, me passando o açúcar, respondendo quando eu falava, sorrindo nos momentos certos. Mas havia uma distância nova entre nós que eu não sabia medir. Como uma janela de vidro transparente o suficiente para você ver o outro lado, mas sólida o suficiente para que nenhum som passe. Eu notei. Claro que notei, mas não perguntei. E é aqui que eu preciso ser honesto contigo, porque você merece a verdade, não a versão que me deixa bem. Eu não perguntei porque o meu orgulho é construído em cima de uma mentira muito antiga, aquela de que homem forte não precisa perguntar, não precisa demonstrar que percebeu, não precisa mostrar que está preocupado. Como se a vulnerabilidade de dizer "Ei, você está bem?" fosse uma fraqueza. Como se admitir que eu estava com medo do que ela poderia me responder fosse uma falha de caráter. Então eu fiquei quieto. Fui para o escritório mais cedo do que precisava. Fiquei até mais tarde do que devia. Preenchi os espaços vazios com trabalho, com reuniões, com qualquer coisa que me poupasse de sentar na mesma sala que Helena e encarar aquele silêncio dela de frente. Covarde. Eu sei. Você não precisa me dizer. Na quarta-feira, ela fez macarrão ao molho de tomate. O meu favorito desde que eu era criança, aquele que a minha avó fazia com folhas de manjericão fresco e um fio de azeite no final. Helena tinha aprendido a fazer exatamente do jeito que eu gostava. Tinha passado uma tarde inteira na cozinha com a minha avó, anotando cada detalhe num caderninho pequeno de capa azul. Esse detalhe me partia o coração quando eu lembrava depois. Mas naquela noite eu simplesmente sentei, comi e agradeci sem perceber o tamanho do gesto. A mesa estava posta com capricho. 2 taças, o vinho que ela sabia que eu gostava, a vela daquelas de vidro escuro que ela tinha comprado numa lojinha de decoração que eu nunca me lembrava o nome. Estava tudo ali, arrumado com o cuidado de quem quer dizer algo sem encontrar as palavras. Eu devia ter percebido. Ela queria me contar. Eu consigo ver isso agora com uma clareza que dói. Ela tinha preparado aquela cena toda, tinha criado o ambiente, tinha aberto espaço para que a conversa acontecesse de forma natural, gentil, amorosa. Ela estava tentando me dar uma chance de ser o homem que ela precisava que eu fosse, e eu desperdicei. Ficamos 40 minutos à mesa, falamos sobre o trânsito, sobre um colega meu que tinha sido promovido, sobre uma série que nenhum dos dois estava realmente assistindo. Falamos de tudo que não importava com uma dedicação quase cômica, se não fosse trágica. Houve um momento por volta da metade do jantar em que ela ficou quieta de repente. Eu levantei os olhos do prato e encontrei os dela. Por um segundo só, vi tudo ali. O peso, o medo, a coisa que ela estava segurando. Era como olhar para alguém que está se afogando e está te pedindo a mão sem conseguir falar. Eu desviei o olhar. Continuei comendo. Ela respirou fundo, pegou a taça, tomou um gole de água, não de vinho. Eu nem tinha percebido que ela não tinha tocado no vinho a noite toda, e mudou de assunto. O jantar acabou em silêncio. Não o silêncio bom de dois que não precisam preencher o espaço com barulho, porque estão bem juntos. Era o outro tipo, o silêncio pesado, de tijolo e cimento, daquele que fica no ar depois que uma chance passa e ninguém a aproveitou. Ela lavou a louça. Eu fingi estar lendo alguma coisa no celular. Ela foi para o quarto sem falar boa noite, do jeito que costumava fazer. Eu fiquei na sala mais um tempo, olhando para a tela sem ver nada, sentindo aquela estranheza no peito, e não fazendo absolutamente nada com ela.
Na quinta-feira de manhã, eu me olhei no espelho enquanto me barbeava e tive um pensamento que me incomodou o dia inteiro. Nós estávamos nos tornando estranhos. Não de uma hora para outra, não com brigas ou traições ou grandes rupturas. Estávamos nos tornando estranhos da pior forma possível, aquela forma silenciosa, gradual, quase imperceptível, como infiltração numa parede. Por fora, tudo parece normal. A estrutura parece firme, mas por dentro, alguma coisa está cedendo. 2 anos juntos. 2 anos de café compartilhado, de viagens, de brigas e reconciliações, de noites em que a gente ficava acordado até tarde, conversando sobre absolutamente nada e rindo sem motivo. 2 anos da vida dela entranhada na minha, a ponto de eu não saber mais muito bem onde eu terminava. E ela começava. E agora dormíamos na mesma cama, como dois desconhecidos que compartilham um espaço por conveniência. Ela deitava do lado dela, eu deitava do meu. Antes a gente sempre adormecia, se tocando de alguma forma, um pé encostado no outro, a mão dela no meu braço, qualquer coisa pequena que dizia, estou aqui sem precisar de palavras. Naquela semana não. Havia um espaço vazio entre a gente no meio do colchão que nenhum dos dois atravessava. Eu sentia o calor do corpo dela a menos de meio metro e parecia que ela estava do outro lado de uma cidade enorme. Sexta-feira, ela me ligou no trabalho às 3 da tarde, só para dizer oi, só para perguntar como estava sendo o dia. Eu atendi na metade de uma reunião, falei rápido, disse que te ligo depois e não liguei. Você sabe o que é não ligar? Não é só não pegar o telefone, é uma escolha. Uma pequena escolha que no momento parece neutra, parece apenas uma questão de timing, de momento errado, de depois eu resolvo. Mas essas pequenas escolhas se acumulam, ficam em cima umas das outras, tijolo por tijolo, até que você olha e não consegue mais ver o outro lado. Eu não liguei na sexta. Cheguei em casa às 8, ela estava assistindo a um filme sozinha no sofá, com um cobertor no colo e uma xícara de chá na mão. Cheiro de erva cidreira no ar. Ela sempre tomava erva cidreira quando estava ansiosa. Eu sabia disso. Sabia fazia tempo. E mesmo assim, sentei do outro lado do sofá como se não soubesse nada. Bom filme? Eu perguntei. Tá bom, ela respondeu. E ficou nisso. No sábado à tarde, eu a vi da janela do nosso apartamento. Ela estava no jardim interno do prédio, sentada num banco de pedra que ficava perto do canteiro de lavanda. Ela gostava daquele banco. Dizia que o cheiro da lavanda a acalmava. Estava com o telefone no colo, mas não estava olhando para ele. Estava com a cabeça levemente inclinada para cima, olhos fechados, rosto voltado para o sol de inverno, que naquele dia estava tímido, mas presente. Ela estava conversando consigo mesma. Eu podia ver pelos lábios se movendo levemente, ou rezando. Eu nunca soube ao certo. Mas havia algo naquela cena, a curvatura dos ombros, a forma como ela segurava o próprio cotovelo com a mão, como se precisasse se abraçar, porque mais ninguém estava fazendo isso, que me acertou no meio do peito com uma força que eu não esperava. Ela estava sozinha com alguma coisa enorme, e eu era a pessoa que devia estar do lado dela, e estava 5 andares acima, olhando pela janela como um idiota, sem coragem de descer. Domingo à noite, depois do jantar, ela foi escovar os dentes e eu fiquei deitado na cama olhando para o teto. Ouvia a água da torneira, o barulho pequeno e familiar de todas as noites, e pensei, quando foi que a gente parou de falar de verdade? Não conseguia identificar o dia. Não tinha um marco, não tinha uma discussão, não tinha um momento claro de antes e depois. Era como tentar descobrir exatamente quando o verão virou outono. Você não vê acontecer. Um dia você olha e as folhas já estão no chão. Ela voltou, apagou a luz do lado dela, ficou de lado, de costas para mim. Eu estiquei a mão no escuro. Parei antes de tocar nela. Recolhi a mão. Fiquei olhando para o teto no escuro por um tempo que eu não sei medir,
ouvindo a respiração dela ficar mais lenta, mais funda, ouvindo ela adormecer enquanto eu ficava acordado com aquela sensação estranha de que alguma coisa estava escorregando pelos meus dedos e eu não sabia o que era nem como segurar. Vivíamos na mesma cama e a cada noite que passava nos tornávamos mais estranhos. E o pior de tudo, o que ainda hoje me pesa quando eu lembro, é que eu escolhi o silêncio, escolhi o orgulho, escolhi a distância segura de quem não pergunta para não precisar responder. Ela carregava sozinha o que devíamos carregar juntos, e eu a deixei carregar. Eu precisaria que você me dissesse exatamente quando foi, mas não consigo. Não tem hora marcada, não tem um segundo específico no relógio. Só sei que foi numa tarde de domingo, com o sol entrando pela janela da sala em faixas largas e douradas, aquele tipo de luz preguiçosa que faz tudo parecer mais calmo do que é, e que Helena se sentou do meu lado no sofá, respirou fundo uma vez e disse o meu nome de um jeito diferente, só o meu nome, mas eu soube. Do mesmo jeito que a gente sabe quando o tempo vai mudar antes da chuva chegar, quando o ar fica pesado e quieto e os pássaros somem sem você perceber exatamente quando. Eu soube pelo jeito que ela disse, pela forma como o nome saiu da boca dela, sem pressa, com um peso específico, como alguém que ensaiou a primeira palavra e está usando ela como porta de entrada para tudo que vem depois. Eu fechei o livro que estava fingindo ler. Me virei para ela e esperei. Helena não é o tipo de pessoa que chora fácil. Isso é importante que você saiba, porque muda o peso de tudo que vou te contar. Ela é daquelas mulheres que sentem tudo com uma profundidade assustadora, mas que aprenderam desde cedo a segurar. A mãe dela era assim também, a Carmen, mulher de uma fibra que eu respeitava sem nem sempre entender. Helena cresceu vendo que emoção não é fraqueza, mas que existe hora e lugar e que tem coisas que você não entrega para qualquer um. Então, quando eu vi que os olhos dela estavam brilhando, mas que ela estava se recusando a deixar cair, eu entendi que o que estava prestes a acontecer era grande. Ela olhou para as próprias mãos primeiro. Aquelas mãos pequenas, de dedos finos, com uma cicatrizinha na lateral do indicador direito de quando ela cortou descascando abacaxi uma vez e achou tão engraçado que riu enquanto sangrava. Eu conhecia cada detalhe daquelas mãos. Conhecia e amava. Ela olhou para as mãos, depois olhou para mim e disse: Sebastián, eu estou grávida. Tem coisas que a gente não pode descrever direito, porque a linguagem não foi feita para elas. O que acontece dentro de um homem no segundo em que escuta essa frase pela primeira vez, vinda da mulher que ama, não cabe em palavras organizadas. É como se o tempo mudasse de velocidade de repente. Tudo fica mais lento e mais rápido ao mesmo tempo, como aquelas filmagens em que o centro da imagem está em foco e tudo em volta vira borrão. Eu ouvi. Processou. E aí o meu cérebro fez a coisa mais traidora que um cérebro pode fazer num momento desse. Em vez de me deixar sentir, ele começou a calcular. Quantos meses ela teria? Quando teria acontecido? O que isso mudava na minha vida, no meu trabalho, nos meus planos, naquelas estruturas todas que eu tinha construído com tanto cuidado, aquelas paredes de vidro e aço que me faziam sentir seguro, no controle, protegido de tudo que eu não sabia enfrentar. Eu não gritei de alegria, não me levantei para abraçar ela, não disse nada imediatamente, congelei. Ela ficou me olhando, aqueles olhos escuros, brilhantes, com as lágrimas que ela não estava deixando cair, e eu via ali dentro as duas coisas ao mesmo tempo, o amor imenso e real, e o medo de que eu fosse exatamente quem eu tinha dito que era todas aquelas vezes em que abri a boca e falei as palavras erradas. O silêncio durou talvez 10 segundos. Podem ter sido 10 anos. Eu quero que você entenda o que aconteceu dentro de mim, porque é fácil me julgar de fora, e eu sei que a maioria vai julgar.
eu também me julgaria. Mas deixa eu tentar te explicar, não para me defender, porque não tem defesa, mas porque você merece entender de onde vinha aquele congelamento. Eu cresci vendo o meu pai administrar uma empresa da família que quase faliu 3 vezes. Cresci ouvindo que responsabilidade é o fardo mais pesado que um homem carrega. Cresci com a ideia de que você não pode errar, não pode vacilar, não pode dar um passo sem ter certeza absoluta do chão que está pisando. Cada decisão tinha que ser calculada, medida, aprovada internamente por um conselho que só existia dentro da minha própria cabeça. Filho não era algo que acontecia. Filho era uma decisão que você tomava quando estava pronto, quando a vida estava organizada, quando você tinha certeza de que conseguiria ser o que precisava ser. E eu não tinha essa certeza, nunca tinha tido. Era exatamente isso que eu tinha tentado dizer a Helena em todas aquelas frases que ela arquivou e que naquela tarde voltaram para assombrar os dois. O problema é que a vida não pede licença para acontecer. E filho também não. Quando eu finalmente abri a boca, saíram as 3 piores palavras que eu poderia ter escolhido. Precisei ouvir o que eu mesmo disse para acreditar. Preciso de tempo para pensar. 3 palavras. Simples, neutras na superfície, devastadoras no contexto. Porque o que Helena escutou naquelas 3 palavras não foi um pedido razoável de um homem tentando processar uma notícia grande. O que ela escutou foi a confirmação de tudo que ela tinha temido enquanto estava sentada sozinha na beira da banheira, segurando o teste, tentando encontrar coragem para me contar. Ela escutou: eu não sei se quero isso. Ela escutou: eu não sei se quero você junto com isso. Ela escutou: você estava certa em ter medo. Eu vi no rosto dela o momento exato em que algo quebrou. Não foi um choro, não foi uma explosão. Foi o oposto disso. Foi uma calma que dói mais do que qualquer grito. O brilho dos olhos secou. Os ombros desceram 1 milímetro. A boca fechou numa linha reta, firme, daquelas que a gente faz quando está determinado a não deixar o queixo tremer. Ela assentiu com a cabeça uma vez. Levantou do sofá. Disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela antes, uma voz plana, sem temperatura, que ela ia visitar a mãe dela. E foi para o quarto buscar uma bolsa. Eu fiquei sentado, deveria ter me levantado, deveria ter ido atrás dela, segurado as mãos dela, olhado nos olhos dela e dito tudo que eu estava sentindo, mesmo sem entender ainda o que era. Deveria ter dito que estava com medo, mas que ela não estava sozinha. Deveria ter dito qualquer coisa verdadeira. Fiquei sentado. Ouvi ela andando pelo quarto. O som das gavetas abrindo e fechando. O zíper da bolsa. Os passos voltando pelo corredor. Ela parou na entrada da sala por um segundo. Eu me virei para ela. Ela me olhou por um momento, mais curto do que o primeiro. E nesse olhar havia uma tristeza tão específica, tão endereçada, tão minha, que eu sinto até hoje quando lembro. Não era raiva. Raiva eu teria sabido lidar. Era algo pior. Era decepção, misturada com uma resignação que não deveria estar no rosto de alguém que ainda era jovem, que ainda tinha a vida inteira pela frente, que merecia muito mais do que estava recebendo naquele momento. Era o olhar de alguém que estava confirmando uma suspeita que não queria que fosse verdade. Ela saiu. Fechou a porta com cuidado, sem bater, o que foi quase pior do que se tivesse batido com força. Porque bater significaria raiva, emoção, algo vivo. O cuidado era outra coisa. Era uma gentileza que eu não merecia e que me disse, sem nenhuma palavra, tudo sobre quem Helena era e sobre quem eu estava sendo. O apartamento ficou em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Não era mais o silêncio de 2 que não conseguem se falar. Era o silêncio de um só. Eu fiquei olhando para o corredor por onde ela tinha passado. A luz da tarde tinha mudado enquanto a gente conversava.
O sol tinha saído das faixas largas e virado uma claridade mais fria, mais pálida, daquelas que anunciam que o dia está acabando. Me levantei por fim. Fui até a janela. Ela saiu do prédio pelo lado de baixo e eu a vi de cima, pequena na perspectiva do quinto andar, com a bolsa no ombro e aquele jeito de andar que eu conhecia de cor. Aquela leveza nos passos que não tinha nada de leveza no momento, mas que era simplesmente quem ela era. Helena andava como se soubesse para onde estava indo mesmo quando não sabia. Eu fiquei olhando até ela dobrar a esquina, até sumir. Sentei na mesma poltrona em que ela tinha estado. Ainda estava morna. O tecido ainda guardava um rastro do calor do corpo dela. Aquele calor suave e constante que era um dos meus lugares favoritos no mundo, sem que eu tivesse nunca dito isso em voz alta. Fiquei ali, sem televisão, sem telefone, sem nada. Só o silêncio e o peso do que tinha acabado de acontecer, começando a pousar devagar, camada por camada, como poeira depois que a tempestade passa. Ela estava grávida. Íamos ter um filho. E a primeira coisa que eu tinha feito com essa notícia foi pedir tempo. Como se fosse uma proposta de negócio, como se vida pudesse ser pausada enquanto eu decidia se estava pronto para vivê-la. 3 palavras. Só 3 palavras. E o meu mundo, que era muito menor e muito mais fácil do que eu merecia por causa dela, tinha acabado de se partir em 2. Eu não fui até ela. Preciso que você entenda isso antes de qualquer outra coisa, porque tudo que vem depois nasce dessa escolha. Eu não fui. Não naquela noite. Não no dia seguinte. Não nos 3 dias que se passaram enquanto Helena estava na casa da mãe dela, com um segredo que era meu tanto quanto dela, esperando que eu aparecesse como o homem que ela acreditava que eu poderia ser. Eu fiquei no apartamento. Trabalhei, atendi reuniões, assinei documentos, comi alguma coisa que eu não lembro o quê porque o gosto de tudo tinha sumido. Dormi do lado dela da cama, sem perceber que tinha feito isso, até acordar com o rosto enterrado no travesseiro dela e sentir o cheiro de baunilha que ficou impregnado na fronha. Aquele cheiro que era tão especificamente Helena, que eu precisei me sentar na cama por um momento só para respirar. E foi nesses 3 dias de silêncio que eu cometi o pior erro da minha vida. Não com as mãos, não com a voz, com a cabeça. Eu deixei a cabeça trabalhar sozinha num momento em que o coração deveria estar no comando. E a minha cabeça, treinada por décadas de lógica empresarial, de proteção de patrimônio, de decisões calculadas e riscos administrados, fez o que sempre fazia quando se deparava com uma variável nova, inesperada, fora do controle. Chamou o advogado. Fábio Drummond trabalhava comigo há 11 anos. Era o tipo de profissional que eu admirava pela eficiência e que nunca tinha me dado motivo para questionar o julgamento. Ele entendia de negócios, entendia de contratos, entendia de estruturas que protegem patrimônio de situações imprevistas. O problema é que eu estava tratando Helena como uma situação imprevisível. Não foi assim que eu formulei para mim mesmo naquele momento. Eu usei outras palavras, palavras mais frias, mais clínicas, mais seguras de pronunciar. Disse que precisava de clareza jurídica. Disse que era responsabilidade, não desconfiança. Disse que qualquer homem na minha posição faria o mesmo, que era protocolo, que era prudência. Menti para mim mesmo com uma competência que me envergonha até hoje. Fábio não fez perguntas que eu não quis responder. Era pago para não fazer. Pegou o briefing que eu dei, saiu da sala e 2 dias depois me mandou um documento. Eu li uma vez. Fechei. Fiquei olhando para o teto por um tempo que eu não sei medir. Reabri. Li de novo, mais devagar dessa vez, palavra por palavra, cláusula por cláusula, e com cada linha que eu avançava sentia alguma coisa dentro de mim protestando num volume que eu escolhi ignorar. Era um acordo pré-nupcial. Mas não era só isso.
Era muito pior do que isso. Preciso te contar o que estava escrito naquele documento, porque você precisa entender o tamanho do que eu fiz. Não de forma abstrata, não de forma amenizada, o tamanho real. Havia uma cláusula sobre a origem social de Helena. Palavras escolhidas com cuidado jurídico para soarem neutras, mas que na prática diziam que o histórico financeiro da família dela era uma variável de risco a ser monitorada. Helena, que tinha crescido numa casa simples no bairro do Ipiranga, que tinha estudado com bolsa, que tinha construído cada conquista com as próprias mãos, sem pedir nada a ninguém, estava sendo classificada num contrato como um potencial risco patrimonial. Havia cláusulas sobre o filho, cláusulas que estabeleciam condições, que limitavam, que estruturavam a presença de uma criança que ainda não tinha nascido dentro de uma lógica de administração de ativos. Meu filho, o filho de Helena, reduzido a uma variável em planilha. Havia condições econômicas que especificavam o que Helena teria direito em diferentes cenários, como se ela fosse uma colaboradora num contrato de prestação de serviços e não a mulher que estava carregando vida dentro do próprio corpo. Como se o amor pudesse ser tarifado, inventariado, dividido em parcelas com cláusulas de rescisão. Cada página era uma ofensa nova. Cada parágrafo dizia, com a linguagem fria e precisa do direito, aquilo que eu nunca teria tido coragem de dizer com palavras minhas. Eu nunca confiei completamente em você. Eu sempre te vi como um risco a ser gerenciado. Você veio de um lugar diferente do meu, e isso me assustou desde o início. Era um documento que eu tinha autorizado, que saiu do meu escritório, que carregava a minha instrução. E então eu fiz a coisa que transforma um erro em crueldade. Eu não fui entregar pessoalmente. Mandei um mensageiro. Deixa isso pousar por um segundo. Helena estava na casa da mãe dela, grávida, sozinha, com o peso de uma conversa que tinha partido alguma coisa entre nós, esperando algum sinal de que o homem que amava estava à altura do momento. E eu mandei um mensageiro, um rapaz de uniforme, com uma mochila e um envelope pardo, tocar a campainha da Carmen e entregar aquele documento como se fosse uma intimação judicial. Como se ela fosse um problema a ser notificado, não uma pessoa a ser amada. Eu disse para mim mesmo que estava com a agenda cheia, que tinha uma reunião que não podia ser remarcada, que era mais eficiente assim, que ela ia entender o conteúdo e a gente conversaria depois com calma. Cada uma dessas frases era uma mentira. A verdade era que eu estava com medo de olhar nos olhos dela quando entregasse aquilo, com medo do que eu veria no rosto dela quando lesse, com medo de que o espelho que Helena sempre foi para mim me mostrasse algo que eu não estava pronto para ver. Então eu mandei um mensageiro e fiquei no escritório fingindo trabalhar. Helena recebeu o envelope às 2h20 da tarde de uma quarta-feira. Eu sei porque Fábio confirmou a entrega. Porque eu tratei isso como uma entrega a ser confirmada. Porque eu tinha me tornado aquele homem. Ela estava na cozinha da Carmen quando o mensageiro chegou. A Carmen foi atender a porta e voltou com o envelope, sem entender, perguntando se era algo do trabalho. Helena viu o nome do escritório de advocacia no canto superior esquerdo. Aquelas letras em relevo dourado que eu sempre achei elegantes e que naquele momento devem ter parecido uma declaração de guerra, e pediu para a mãe dar uma licença. Ficou sozinha na cozinha. Abriu o envelope. Leu. Ela me contou depois, muito depois, que leu o documento inteiro sem parar uma vez. Sem chorar. Sem largar as folhas, sentada na cadeira de madeira da cozinha da Carmen, com o cheiro de almoço ainda no ar, aquele cheiro de casa que devia ser conforto, mas que naquele momento devia contrastar com a frieza de cada linha que ela avançava, ela leu tudo e foi compreendendo. Não o que o documento dizia na superfície, mas o que ele dizia de verdade. O que ele revelava sobre mim, sobre como eu a via, sobre o medo que eu carregava disfarçado de proteção,
sobre a distância que existia entre o que eu sentia e o que eu era capaz de oferecer. O medo que eu tinha era maior do que o amor que eu tinha. Ela entendeu isso lendo cada cláusula. Tem uma coisa sobre Helena que você precisa conhecer para entender o que aconteceu a seguir. Ela não era frágil. Nunca foi. Eu acho que eu confundia a sensibilidade dela com fragilidade por muito tempo, porque a minha régua estava errada, porque eu tinha crescido num ambiente em que emoção era confundida com vulnerabilidade e vulnerabilidade com fraqueza. Mas Helena era feita de outra coisa. Era feita da mesma fibra da Carmen, daquela mulher miúda que tinha criado 2 filhos sozinha depois que o marido adoeceu, que tinha trabalhado 2 empregos por anos sem perder a dignidade nem o sorriso. Helena tinha essa herança no sangue. Então ela não entrou em colapso. Ela colocou as folhas de volta no envelope. Dobrou o envelope com cuidado, como se fosse uma coisa qualquer, uma conta de água, algo sem importância. Colocou do lado da bolsa dela. Respirou fundo uma vez, depois outra, e ficou sentada em silêncio por um tempo que só ela sabe quanto foi. Quando a Carmen voltou para a cozinha, Helena estava fazendo café. A Carmen perguntou se estava tudo bem. Helena disse que sim. A Carmen era mulher de experiência, era mãe. Era aquele tipo de pessoa que sente mentira no ar antes de ela ser dita. Mas conhecia a filha o suficiente para saber que havia momentos em que Helena precisava processar sozinha antes de conseguir falar. Então não insistiu. Sentou. Aceitou a xícara que a filha serviu. Ficaram as duas ali, à mesa, com o silêncio entre elas, mas um silêncio diferente. O silêncio de 2 pessoas que se amam e confiam no tempo uma da outra. Helena me contou que ficou olhando para a mãe e pensando em tudo que a Carmen tinha atravessado sem dobrar, e que foi olhando para ela que tomou a decisão. Não com raiva, não com desespero, com uma clareza quieta e absoluta que assusta mais do que qualquer explosão. Eu continuei no escritório até às 8 da noite. Quando cheguei em casa, o apartamento estava do mesmo jeito que eu tinha deixado. Silencioso, organizado, com aquela ausência que Helena deixava em cada canto só por não estar presente. Coloquei as chaves na bancada, soltei a gravata, fui buscar água na cozinha. O telefone ficou quieto a noite toda. Eu fiquei esperando ela ligar. Fiquei esperando uma mensagem, qualquer coisa, uma reação ao documento que me dissesse por onde a conversa ia começar. Fiquei esperando porque, no fundo, eu ainda achava que era um processo, uma negociação, que ela ia ler, que a gente ia sentar, que eu ia explicar o que quis dizer e ela ia entender e a gente ia chegar num acordo. Era assim que funcionava nas coisas que eu conhecia, mas Helena não era uma negociação. E o que eu tinha mandado para ela naquela tarde não era uma proposta, era uma confissão. A confissão de que o meu medo era maior do que o meu amor, de que eu via nela e no filho que ela carregava não a família que eu poderia construir, mas um risco que eu precisava controlar. De que em todos os anos que a gente tinha vivido junto, no fundo, em alguma camada profunda que eu nunca tinha tido coragem de examinar, eu nunca tinha acreditado completamente nela. Não era um contrato de amor. Era uma declaração de que eu nunca tinha confiado de verdade. E Helena tinha lido cada linha e entendido tudo. Ela veio na quinta-feira de manhã. Eu estava no escritório quando recebi a mensagem. Não era uma mensagem longa, não era uma mensagem carregada de emoção. Não tinha ponto de exclamação nem palavra em maiúsculo. Era uma frase simples, direta, do tipo que só pessoas muito seguras do que estão fazendo conseguem escrever sem tremer. Preciso te encontrar hoje. Pode ser às 10? Eu olhei para o telefone por um tempo que provavelmente foi mais longo do que parecia. Havia algo naquele tom que me avisou antes de eu querer ser avisado. Não era a Helena que mandava mensagem de madrugada quando estava com saudade.
Não era a Helena que usava reticências porque as palavras nunca pareciam suficientes para ela. Era uma versão dela que eu não conhecia ainda, ou que talvez eu tivesse criado sem saber que estava criando. Respondi que sim. Fui para a sala de reunião menor, a que ficava no canto do andar, com janela para a rua e sem câmera interna. Não sei por que escolhi aquela. Talvez soubesse que o que estava prestes a acontecer não cabia num espaço com mesa de 12 lugares e cadeiras de couro preto que dizem poder o tempo todo. Ela chegou exatamente às 10. Helena entrou usando um casaco cinza que eu não tinha visto antes. Simples, de lã grossa, com os botões fechados até o pescoço. O cabelo estava preso num coque baixo, daqueles que ela fazia rápido sem precisar de espelho. Estava sem maquiagem. Ou estava com tão pouca que era impossível distinguir do rosto natural dela, aquela pele que eu conhecia, com a intimidade de quem passou anos dormindo do lado, acordando junto, vendo cada versão possível. Ela estava bonita. Não do jeito arrumado e preparado de ocasiões especiais, do jeito real, do jeito mais difícil de encarar, aquele jeito que não pede nada e não esconde nada, e por isso mesmo parte o coração com mais eficiência do que qualquer outra coisa. Ela colocou a bolsa na cadeira do lado, sentou na frente de mim, colocou as mãos sobre a mesa, uma sobre a outra, e me olhou. Não disse oi. Não perguntou como eu estava. Tirou o envelope do interior da bolsa e colocou sobre a mesa entre nós dois com um gesto cuidadoso, quase delicado, como quem devolve algo emprestado que não lhe pertence e nunca pertenceu. O envelope estava fechado, intacto, não assinado. Eu abri a boca para falar. Ela levantou a mão direita levemente, só o suficiente para me pedir silêncio, e eu fechei a boca de volta. Não por obrigação, por respeito, porque havia algo na postura dela, na quietude dela, que me dizia que ela tinha coisas para dizer e que eu precisava ser grande o suficiente para escutar sem interromper antes de entender. Ela falou com uma voz calma. Não aquela calma de quem está controlando a raiva à força, não a calma tensa de quem está prestes a explodir se você disser a palavra errada. Era a calma de quem decidiu, de quem atravessou a noite inteira dentro de uma escolha, examinou cada ângulo, sentiu cada peso e chegou do outro lado com uma certeza que não precisava de volume para ser ouvida. Ela disse que tinha lido o documento todo, disse que tinha entendido cada cláusula, disse que sabia que eu tinha feito aquilo achando que estava sendo racional, que estava sendo responsável, que estava protegendo alguma coisa que na minha cabeça precisava de proteção. Então ela disse a frase que eu carrego comigo até hoje como uma cicatriz, que às vezes ainda lateja. Disse que o problema não era o documento. O problema era o que o documento revelava sobre como eu a via. Eu tentei explicar. Claro que tentei. Sou homem de palavras quando convém, de argumentos quando preciso me defender, de justificativas elaboradas quando a alternativa é encarar o espelho. Comecei a falar sobre contexto, sobre posição, sobre responsabilidade, sobre o que significava proteger o que a gente estava construindo. Ela me deixou falar. Ficou me olhando enquanto eu falava, sem interromper, sem balançar a cabeça, sem dar nenhum dos sinais que a gente busca no rosto do outro para saber se está sendo compreendido. Ficou absolutamente quieta, com aquelas mãos sobrepostas sobre a mesa, com aquele casaco cinza abotoado até o pescoço, com os olhos em mim do começo ao fim. E quando eu terminei, quando as minhas justificativas ficaram sem ar e morreram sozinhas no silêncio da sala, ela disse uma coisa simples. Disse que entendia de onde vinha cada palavra que eu tinha dito, que entendia o medo, que entendia a lógica, que entendia até a lógica distorcida de mandar um mensageiro em vez de ir pessoalmente, porque ir pessoalmente exigiria encarar em tempo real o que o documento dizia de mim. Ela disse que entendia tudo, e que mesmo entendendo tudo,
Tinha tomado uma decisão. Não era raiva. Eu preciso que você entenda isso, porque é o detalhe que muda tudo, que separa o que Helena fez de uma reação impulsiva e coloca no território de algo muito mais sério. Raiva eu saberia lidar. Raiva tem começo, meio e fim. Raiva esgota, e quando esgota, abre espaço. Eu conheço raiva, sei a textura dela, sei esperar ela passar. O que Helena tinha naquela sala não era raiva. Era a coisa mais difícil de encarar que existe no rosto de alguém que você ama. Era a clareza quieta e absoluta de quem olhou para a situação sem o filtro do amor, sem o anestésico do costume, sem o conforto de 2 anos de história compartilhada e viu as coisas como elas eram de verdade, sem ornamento, sem atenuante, sem a névoa cor-de-rosa que a gente coloca sobre os defeitos de quem ama porque é mais fácil do que admitir o que está vendo. Ela tinha enxergado o eu de verdade e havia tomado uma decisão baseada no que viu. Ela disse que estava encerrando a relação. Não usou essa palavra, encerrando. Usou palavras mais simples, mais diretas, palavras que não deixavam margem para a interpretação criativa da minha parte. Disse que tinha chegado num ponto em que continuar seria desonesto com ela mesma, que ela merecia alguém que a visse como parceira, não como variável. Que o filho dela merecia um pai que o desejasse sem contrato, sem cláusula, sem condição. Disse que não estava com raiva de mim. Disse que provavelmente nunca deixaria de me amar de alguma forma, porque amor genuíno não some, ele se transforma, e o que a gente tinha vivido era genuíno demais para ser apagado com um documento ou uma decepção. Mas disse que amar alguém e escolher ficar com alguém são 2 decisões diferentes, e que ela estava tomando a segunda com plena consciência. Eu me levantei. Não sei o que eu esperava fazer. Segurar ela, dizer algo que revertesse o que estava acontecendo, ser, naquele segundo e com 11 dias de atraso, o homem que eu deveria ter sido quando ela sentou do meu lado no sofá e disse o meu nome daquele jeito? Ela também se levantou, mas era diferente. Ela se levantou como quem terminou, não como quem está começando algo. Pegou a bolsa, colocou no ombro, empurrou levemente a cadeira de volta para debaixo da mesa, com aquele cuidado automático que ela tinha com os espaços, sempre deixando tudo no lugar antes de sair. Eu disse o nome dela. Ela parou. Me olhou por cima do ombro. Eu queria dizer 1000 coisas, que eu entendia, que eu tinha errado, que o documento tinha sido um erro nascido do medo e não da falta de amor. Que eu a amava com cada parte imperfeita de mim, que a amava de um jeito que não sabia nomear, mas que era real, que era enorme, que era a coisa mais real que eu tinha. Saiu uma coisa só. Eu disse, me dá uma chance. Ela ficou em silêncio por um momento. Não foi o silêncio de quem está considerando. Eu sei a diferença agora, aprendi a diferença da forma mais dura. Era o silêncio de quem já considerou, de quem chegou do outro lado de uma noite inteira de consideração e estava do outro lado, firme, com os pés plantados numa decisão que não era impulsiva, não era emocional, não era o calor do momento. Era uma decisão adulta, tomada por uma mulher adulta que sabia exatamente o que estava abrindo mão e tinha decidido que abrir mão era a escolha certa mesmo assim. Ela disse que eu já tinha tido chances. Disse com gentileza, sem veneno, sem ironia, como uma constatação, simples e devastadora, como só a verdade consegue ser quando é dita sem ornamento. Tinha tido chances toda vez que ela tentou conversar e eu desviei. Toda vez que ela fez um jantar com vela e vinho e eu falei de trânsito. Toda vez que ela olhou para mim, precisando que eu perguntasse, e eu escolhi não perguntar. Toda vez que eu disse, em palavras ou em silêncio, que não sabia se estava pronto, que não sabia se era capaz, que não sabia se conseguia ser o que ela precisava. Eu tinha tido chances, eu as tinha desperdiçado uma por uma.
Ela saiu, andou pelo corredor do escritório com aquele jeito de andar que eu conhecia de cor, aquele jeito que não pede desculpa por ocupar espaço, que não se apressa para agradar ninguém, que vai porque sabe para onde vai. Passou pela recepção, entrou no elevador. Eu fiquei na porta da sala de reunião, vi as portas do elevador fecharem, vi o número do andar mudar no painel luminoso acima. Fiquei olhando para aquele painel até ele chegar no térreo e ficar parado ali, quieto, informando que o elevador estava embaixo, com alguém que tinha acabado de ir embora da minha vida, com uma dignidade que eu não merecia ser testemunha. Voltei para a sala de reunião. O envelope estava na mesa onde ela tinha deixado, dobrado, fechado, não assinado, devolvido com a mesma delicadeza com que ela tratava tudo, mesmo as coisas que tinham sido usadas para machucá-la. Sentei na cadeira onde ela tinha estado. Coloquei as mãos sobre a mesa do jeito que ela tinha colocado, uma sobre a outra, e fiquei olhando para o envelope. Ela tinha ido embora sem lágrima, sem portada, sem drama, sem nenhuma das cenas que eu teria entendido melhor, porque eram as cenas que eu conhecia. Tinha ido com aquela dignidade que sempre a definiu, com aquela coluna ereta e aquele olhar direto que eram a herança mais bonita da Carmen. Tinha ido como mulher que sabe o que vale e não negocia abaixo disso. E eu tinha ficado de pé na porta como idiota, assistindo ela ir, com 1000 palavras engasgadas e uma única frase pobre na boca. Me dá uma chance. Como se chance fosse algo que se pede depois de ter jogado fora tudo que foi dado. Cada passo que ela deu para o elevador, eu senti no peito. Não como dor aguda, não como aquele corte limpo e rápido. Era o outro tipo, o tipo que você só percebe depois, que vai chegando devagar, que vai tomando espaço, que vai preenchendo cada canto do lugar onde antes havia outra coisa. Ela tinha ido sem olhar para trás. E eu sabia, com uma certeza que me pesava de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, que cada passo que ela tinha dado para longe de mim tinha custado a ela muito mais do que eu conseguia imaginar, e que ela tinha dado mesmo assim. Tem uma versão de mim que eu não gosto de lembrar. Não porque seja doloroso, no sentido dramático, não porque seja uma memória que me faz querer fugir da própria cabeça. É pior do que isso. É porque quando eu lembro daquelas semanas depois que Helena foi embora, eu me vejo com uma clareza desconfortável, sem o filtro que o tempo costuma colocar sobre as coisas que a gente fez de errado. Me vejo inteiro, sem atenuante, sem o benefício da dúvida que a gente sempre se concede quando é a própria história que está contando. E o que eu vejo não é bonito. Nos primeiros dias, funcionei no automático. Acordei, me vesti, fui para o escritório, conduzi reuniões, assinei coisas, falei com pessoas. Por fora era impossível saber. Eu era bom nisso, sempre fui. Essa era uma das competências que meu pai mais valorizava em mim. A capacidade de parecer inteiro quando estava em pedaços. De manter a superfície lisa e impenetrável, enquanto por baixo tudo afundava. Mas a superfície foi cedendo, devagar, depois mais rápido, depois de um jeito que eu não conseguia mais controlar. A primeira semana foi de raiva. Não de Helena. Nunca de Helena. Isso eu preciso deixar claro porque é importante. A raiva era de mim. Mas eu não sabia ainda direcionar raiva para dentro, então ela saía para fora em direções erradas. Fui grosso com a Patrícia, minha assistente de 12 anos, que não tinha feito nada além de me perguntar se eu queria café. Cancele 2 reuniões importantes, sem aviso e sem justificativa. Mandei um e-mail para Fábio, que era mais uma acusação do que uma instrução, como se ele tivesse sido o arquiteto daquele desastre quando tinha sido apenas o executor. Eu era o arquiteto. E no fundo, eu sabia. Mas saber e aceitar são distâncias diferentes. Fiquei acordado até às 3, às 4 da manhã, olhando para o teto do apartamento que era grande demais para uma pessoa só. O silêncio, que antes era confortável, tinha virado uma presença física, uma coisa com peso e textura que enchia cada cômodo.
O cheiro de baunilha na fronha tinha durado uns 3 dias e depois sumido, e esse sumiço foi de alguma forma mais difícil do que qualquer outra coisa daquela semana. Na quinta-feira da primeira semana, às 2 da manhã, me peguei de pé na cozinha bebendo uísque direto da garrafa, sozinho, iluminado só pela luz fraca que vinha debaixo do armário, olhando para nada. Me vi num reflexo vago na janela da cozinha. Não gostei do que vi. Na segunda semana, o automático começou a falhar. Perdi o fio de uma apresentação no meio. Nunca tinha acontecido antes. Nunca. Em 15 anos de carreira, eu não tinha perdido o fio de uma apresentação, porque eu era o tipo de executivo que aparecia preparado, que conhecia cada dado, que nunca deixava silêncio desnecessário na sala. Mas naquela tarde de terça-feira, no meio de uma frase sobre projeções do terceiro trimestre, simplesmente parei. Olhei para os slides. Olhei para as pessoas sentadas em volta da mesa. E por um segundo completo e perturbador, não consegui me lembrar do que estava fazendo ali. Miguel me cobriu. Miguel Andrade, meu sócio de 8 anos, que tinha o dom de aparecer exatamente quando precisava, sem nunca fazer perguntas que eu não estava pronto para responder. Ele retomou a apresentação com a naturalidade de quem estava fazendo um favor sem parecer que estava fazendo um favor. E eu me sentei, bebi água e passei o resto da reunião olhando para o copo. Depois que todos saíram, ele fechou a porta e me olhou. Não disse nada por um momento. Depois disse: "Vai embora mais cedo hoje." Não foi sugestão. Fui. A terceira semana foi a pior. Parei de ir ao escritório. Mandei e-mail dizendo que estava trabalhando remoto, que tinha uns projetos que precisavam de concentração, que avisaria quando voltaria. Patrícia respondeu que tudo bem, com aquela profissionalidade discreta de quem sabe que não tudo bem, mas entende que não é hora de perguntar. Fiquei em casa, e em casa era onde eu menos conseguia me esconder de mim mesmo. Cada canto do apartamento tinha a marca dela. Não de um jeito sentimental e bonito, não daquele jeito de filmes em que o protagonista pega um objeto da amada e sorri com os olhos molhados. Era o jeito real, cotidiano, banal e por isso muito mais difícil. O copo que ela comprou porque achou que o meu era feio. O cobertor que ela trouxe da casa da mãe e nunca levou de volta. A planta na janela da sala, uma pequena suculenta de folhas grossas que ela tinha colocado ali, dizendo que eu precisava de algo vivo no apartamento. Eu tinha que regar a planta. Me peguei regando aquela suculenta todo dia com um cuidado que eu nunca tinha tido com nada, como se manter ela viva fosse algum tipo de promessa que eu conseguia cumprir, já que tinha quebrado todas as outras. Foi no fim da terceira semana que Miguel apareceu na minha porta. Sábado de manhã, 9 horas, sem avisar. Eu atendi de camiseta e calça de moletom, com cara de quem não tinha dormido direito em dias, porque era exatamente o que era. Ele me olhou de cima a baixo, não disse nada sobre o que viu, entrou, foi direto para a cozinha, fez café, voltou com 2 xícaras e sentou na cadeira que ficava do lado da janela com a suculenta. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse que tinha uma coisa que precisava me contar. Disse de um jeito específico, com aquele tom que Miguel usava quando a informação era importante, mas ele não queria que parecesse acusação. Devagar, construindo o contexto antes de chegar no ponto. Disse que Helena tinha recebido uma oferta. Eu não entendi de imediato. Ele explicou. Antes de ela ir embora, antes da conversa no meu escritório, eu tinha conversado com Fábio sobre outras formas de, nas palavras que usei na época, garantir o bem-estar da criança. Fábio tinha estruturado uma oferta financeira, um valor significativo, que seria transferido para uma conta em nome de Helena com a justificativa oficial de suporte ao filho. Eu tinha autorizado isso. Nem me lembrava mais. Tinha autorizado no meio de tantas outras coisas que autorizei naquele período. Documentos e decisões e instruções que eu ia assinando enquanto achava que estava resolvendo alguma coisa, quando, na verdade, estava me afundando mais.
Fábio tinha enviado a oferta enquanto Helena ainda estava na casa da Carmen. Miguel me disse o valor. E então me disse o que Helena fez. Ela recusou. Não pediu prazo para pensar. Não perguntou condições. Não negociou. Leu, fechou, devolveu com uma carta de 2 linhas, dizendo que agradecia, mas que não precisava e que por favor não fosse enviado nada mais. 2 linhas. Sem raiva, sem sermão, sem a indignação que teria sido completamente justificada. 2 linhas educadas, diretas e definitivas. Miguel me contou isso olhando para o café que segurava com as 2 mãos, não para mim, dando espaço para eu receber a informação sem me sentir observado. Ele sempre foi inteligente desse jeito, Miguel. Sabia quando olhar e quando não olhar. Eu fiquei quieto por um tempo considerável. Depois perguntei por que ela tinha recusado. Ele levantou os olhos do café e me olhou. E disse uma coisa que ficou comigo de um jeito que certas frases ficam, que grudam na parede interna da cabeça e ficam lá, presentes, mesmo quando você não está pensando nelas ativamente. Ele disse, porque ela não quer o seu dinheiro, Sebastião. Ela nunca quis o seu dinheiro. E você passou todo esse tempo agindo como se fosse tudo que você tinha a oferecer. Depois que Miguel foi embora, fiquei sentado naquela mesma cadeira por um tempo que eu não sei medir. A suculenta estava na janela com a luz da manhã, batendo nas folhas grossas, fazendo aquele verde escuro ficar quase translúcido nas bordas. Lembrei de Helena, colocando ela ali, dizendo em tom de brincadeira que plantas não eram decoração, eram companhia, e que eu precisava de companhia mesmo quando achava que não precisava. Ela estava certa. Ela estava certa em tantas coisas que a lista era exaustiva e humilhante. E eu fui entendendo, naquele sábado de manhã com o café esfriando na xícara e a suculenta na janela, e o apartamento enorme e silencioso em volta, o tamanho real do que eu tinha destruído. Não era só um relacionamento. Não era só uma mulher que tinha ido embora porque eu tinha feito escolhas erradas. Era a prova concreta, irrefutável, entregue em 2 linhas numa carta sem raiva de quem Helena era de verdade. Uma mulher que recusava dinheiro, que resolveria muita coisa na vida prática, porque aceitar esse dinheiro significaria colocar preço em algo que não tinha preço. Que preferia enfrentar sozinha, grávida, cada dificuldade que viesse pela frente, a permitir que eu comprasse a consciência que eu deveria ter tido de graça. Ela não queria o meu dinheiro. Nunca tinha querido. E eu tinha passado todo esse tempo construindo documentos e ofertas e estruturas de proteção, como se o que eu tinha de mais valioso fosse o patrimônio, quando o que Helena precisava, o que qualquer pessoa que ama outra pessoa precisa, era completamente diferente. Era presença, era certeza, era ser vista como parceira e não como variável. Era ter do lado um homem que chegasse sem advogados, sem papéis, sem dinheiro, apenas ele mesmo, com tudo que isso significava de imperfeito e assustador e real. Eu pensei nela naquela noite. Pensei em Helena grávida na casa da Carmen, enfrentando os comentários da vizinhança, porque eu conhecia aquele bairro e sabia como essas coisas funcionavam, sabia que língua de comunidade não tem piedade e não tem filtro. Pensei na pressão da família, nas perguntas que não tinham resposta fácil, nos olhares que pesam mais do que qualquer palavra. Pensei nela acordando de madrugada sozinha, com aquelas náuseas que eu tinha lido em algum lugar que são piores no começo, com o corpo se transformando de formas que assustam mesmo quando você está feliz, quanto mais quando está sozinha e com medo. Pensei na força que aquilo exigia. Uma força que eu nunca tinha precisado ter, que nunca tinha sido testado da mesma forma, que nunca tinha sido colocado numa situação em que a única opção era continuar porque havia uma vida dependendo de você continuar. Helena estava fazendo isso, sem mim,
porque eu tinha me tornado o tipo de homem que ela não podia ter do lado, e a oferta recusada era a prova mais limpa, mais clara, mais irredutível disso. Ela não precisava de mim como recurso financeiro. Ela tinha precisado de mim como ser humano, como companheiro, como o pai do filho que ela carregava com um amor que eu não tinha merecido. E nessa versão eu tinha falhado completamente. Entendi tudo naquela manhã, não de forma parcial, não com a compreensão incompleta de quem ainda está se defendendo internamente enquanto finge que aceitou. Entendi de verdade, com aquela lucidez que só aparece quando você para de fugir e fica parado dentro da verdade o tempo suficiente para ela pousar. Eu tinha destruído a melhor coisa que tinha. Não com um gesto único e dramático, com uma série de escolhas pequenas, cotidianas, cada uma parecendo razoável no momento, cada uma construindo a próxima, até que o acúmulo formou algo que Helena, com toda a sua capacidade de amar e de perdoar, não podia mais ignorar. E ela tinha ido embora com uma dignidade que eu não sabia se merecia testemunhar. Fiquei olhando para o apartamento vazio, para o café frio, para a suculenta verde na janela, e soube que havia chegado numa encruzilhada. Eu podia continuar sendo o homem que eu tinha sido, que achava que amor se prova com documentos e dinheiro e estruturas de proteção, que confundia controle com cuidado e distância com força. Ou eu podia fazer a coisa mais difícil que um homem como eu pode fazer. Podia começar a mudar, de verdade, sem audiência, sem garantia de resultado, sem saber se Helena um dia abriria a porta quando eu chegasse do outro lado dela, só porque era a coisa certa. E porque ela, sem saber, tinha me ensinado o que isso significava. Eu vou te contar como é recomeçar, não do jeito bonito que aparece em filmes, não com trilha sonora crescendo no momento certo, não com aquela luz dourada de fim de tarde que faz tudo parecer resolvido. Vou te contar do jeito que foi de verdade, com toda a dificuldade e toda a graça imperfeita que o jeito verdadeiro tem, porque você merece a história inteira, não só a parte que é fácil de ouvir. Depois que Helena abriu a porta e me viu ali, com o acordo em pedaços na mão e a neve fina de julho caindo devagar na rua atrás de mim, nenhum dos dois falou por um tempo que eu não sei medir. Era um daqueles silêncios que não pedem para ser preenchidos, que têm uma função própria, que estão fazendo alguma coisa importante, enquanto você fica parado dentro deles. O ar entre nós cheirava a café e ao jasmim que a Carmen cultivava na jardineira da janela. E eu ouvia lá dentro o som baixo de algum programa na televisão que ninguém estava realmente assistindo. Ela olhou para o papel picado na minha mão. Depois olhou para mim e disse: "Entra." Não foi perdão imediato. Preciso que você entenda isso, porque seria desonesto da minha parte deixar você com a impressão de que abrir a porta foi o mesmo que abrir o coração. Helena era mulher demais para isso. Tinha dignidade demais. Tinha sofrido o suficiente para saber que gestos bonitos não apagam meses de escolhas erradas. Ela me deixou entrar porque havia algo naquele momento que merecia espaço. Mas entrar pela porta física não era entrar de volta na vida dela. Essa era uma distância muito maior, com um caminho muito mais longo, e ela não estava prestes a me dizer que o caminho tinha acabado só porque eu apareci com um papel rasgado e os olhos cheios de água. A Carmen me olhou da sala com uma expressão que eu não vou tentar traduzir, porque não caberia em palavras. Era uma mulher que tinha visto a filha chegar de madrugada com uma bolsa e um segredo pesado demais, que tinha passado meses ao lado dela sem reclamar, que tinha sido o chão quando eu deveria ter sido e não fui. Ela me olhou com tudo isso nos olhos e depois voltou para a televisão sem dizer nada. Sentamos na cozinha, eu e Helena. A mesma cozinha onde ela tinha lido o documento sozinha, onde tinha feito café para a mãe enquanto processava o tamanho do que eu tinha feito. Agora eu estava do outro lado da mesa e havia uma simetria naquilo que não passou despercebida para nenhum dos dois.
Ela perguntou o que eu queria dizer, e eu disse a verdade inteira, sem organizar para soar melhor, sem escolher a ordem que me favorecia, sem nenhuma das estratégias que eu usava quando queria conduzir uma conversa para o resultado que precisava. Falei sobre o medo, sobre as paredes, sobre o pai que tinha me ensinado que controle era sinônimo de força e que eu tinha levado essa lição longe demais. Falei sobre os momentos em que eu tinha visto ela precisando de mim e tinha escolhido a distância, porque a distância era mais segura do que a possibilidade de decepcionar. Falei sobre o documento, sobre o mensageiro, sobre a oferta que ela tinha recusado e que, quando Miguel me contou, eu tinha ficado sentado por horas, entendendo o tamanho da pessoa que eu estava perdendo. Falei sobre tudo. Ela escutou sem interromper, com as mãos em volta de uma xícara de chá, olhando para a mesa na maior parte do tempo e às vezes levantando os olhos para mim com uma atenção que me fazia querer ser ainda mais honesto, como se a qualidade da escuta dela merecesse a melhor versão da verdade que eu conseguia dar. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que precisava pensar, e eu disse: "Tudo bem. Eu espero." Esperar foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Não porque foi longo, embora tenha sido. Não porque foi incerto, embora a incerteza fosse uma presença constante que eu aprendi a habitar sem me desintegrar. Foi difícil porque exigiu de mim algo que eu nunca tinha praticado de verdade. Confiar num processo que eu não controlava. Aceitar que o resultado não dependia da minha vontade, da minha capacidade de argumentar, da minha habilidade de conduzir situações. Dependia de Helena, da decisão dela, do tempo dela. Eu liguei para o terapeuta que um amigo tinha me indicado meses antes e que eu tinha ignorado porque achei que não precisava. Marquei para a semana seguinte. Fui. A terapia foi reveladora da forma mais desconfortável possível. O Dr. Henrique tinha uma forma de fazer perguntas que me deixavam sem saída. Não porque fossem agressivas, mas porque eram simples demais para serem evitadas com eloquência. Ele perguntou coisas como: quando foi a última vez que você pediu ajuda de verdade? O que você sente quando não está no controle? De onde veio a ideia de que amor precisa ser protegido como patrimônio? Eu passei as primeiras sessões me ouvindo falar e ficando surpreso com o que saía. Havia muita coisa lá dentro que eu nunca tinha olhado de frente. A sombra do meu pai, que era um homem extraordinário em muitos aspectos, mas que nunca me ensinou que era permitido não saber. O medo específico de repetir os erros que eu via nos relacionamentos ao redor. Aquelas histórias de homens que amavam, mas destruíam porque não sabiam amar direito. A confusão antiga entre proteção e controle, entre responsabilidade e desconfiança. Não foi rápido, não foi linear. Houve sessões em que eu saía mais confuso do que entrei. Houve semanas em que eu achei que não estava indo a lugar nenhum, mas havia alguma coisa acontecendo por baixo. Algum rearranjo lento e necessário, como quando você reconstrói a fundação de uma casa. Por cima parece que nada muda, mas por baixo tudo está sendo refeito de forma mais sólida do que era antes. Helena ligou depois de 3 semanas, não para dizer que tinha decidido, para dizer que queria conversar mais. Que havia coisas que ela também precisava dizer e que na cozinha da Carmen, naquela noite, ela tinha escutado, mas não tinha falado tudo o que precisava. Nos encontramos num café perto da casa dela. Ela falou por quase 2 horas. Eu ouvi, realmente ouvi, do jeito que eu deveria ter ouvido há muito tempo, sem preparar resposta enquanto ela falava, sem identificar os pontos em que eu ia me defender, sem o processo paralelo de análise e estratégia que eu sempre acionava automaticamente. Ouvi como se cada palavra fosse uma coisa valiosa que ela estava me entregando e que eu precisava receber com o cuidado correspondente. Ela falou sobre o que tinha sentido quando eu congelei depois do anúncio da gravidez.
sobre como cada dia daquela semana de silêncio tinha sido uma pequena confirmação do que ela temia. Sobre como o documento tinha doído não pelo que dizia, mas pelo que revelava, aquela sensação específica de ser vista como risco por alguém que você ama e que deveria ser o seu lugar mais seguro. Falou sobre o que tinha sido esses meses sozinha. As consultas sem ninguém do lado, as noites difíceis em que o corpo doía e o medo chegava mais forte. Os momentos de alegria também, porque havia alegria. Havia uma vida crescendo dentro dela, que era um milagre com ou sem mim. E ela tinha aprendido a se encher dessa alegria, mesmo quando a solidão apertava. Ela não estava me contando isso para me machucar. Estava me contando porque era a verdade. E porque se havia alguma possibilidade de reconstrução, ela só podia existir sobre a verdade inteira, não sobre a versão editada e amortecida que protege os sentimentos de todo mundo, mas não sustenta nada de real. Propusemos terapia de casal. Foi ideia dela. Ela chegou com o nome de uma profissional, a doutora Viviane, que trabalhava com casais em crise e com transições de vida grandes como a que estávamos atravessando. Eu disse sim, sem hesitar. As sessões com a doutora Viviane foram diferentes das individuais. Ali eu precisava falar e ouvir ao mesmo tempo. Precisava estar presente no desconforto de ouvir Helena descrever suas experiências enquanto eu estava na mesma sala, sem poder processar sozinho, sem o amortecimento da distância. Era difícil de um jeito específico, o tipo de difícil que você sabe que está te fazendo bem mesmo enquanto dói. Aprendemos coisas que pareciam óbvias, ditas em voz alta, mas que nenhum dos dois tinha sabido praticar. Que silêncio não é a mesma coisa que paz. Que pedir ajuda não é fraqueza, é o oposto disso. Que amor não é um estado que existe por conta própria. É uma prática diária que exige escolha e atenção e presença. Helena aprendeu também. Aprendeu que guardar as coisas para não gerar conflito é uma forma de conflito adiado. Que ela tinha o direito de exigir mais sem se sentir culpada por isso. Que a força dela, que era real e admirável, não precisava ser solitária para ser legítima. A gente foi se encontrando de novo. Não no mesmo ponto em que estava antes, porque aquele ponto não existia mais. Num ponto novo, que nenhum dos dois conhecia ainda, que estava sendo descoberto a cada sessão, a cada conversa difícil, a cada momento em que um dos dois escolhia a honestidade em vez do conforto. Helena me pediu que fizesse um acordo, não o acordo que eu tinha mandado com o mensageiro, o oposto disso. Ela tinha escrito com a ajuda de uma advogada que uma amiga indicou, um documento que protegia ela e o filho. Um documento que ela mesma tinha redigido em termos que reconhecia a dignidade dela, a autonomia dela, os direitos do filho como pessoa e não como variável. Um documento que não tinha cláusulas sobre origem social, que não estabelecia condições humilhantes, que era justo do jeito que as coisas deveriam ser quando duas pessoas se respeitam de verdade. Ela colocou sobre a mesa na nossa terceira sessão com a doutora Viviane. Me olhou, disse, eu preciso que você assine esse. O seu eu devolvi. Esse é o meu. Eu peguei o documento, li cada linha com a atenção que merecia e assinei, sem hesitar. O bebê nasceu numa quinta-feira de outubro. Eu estava lá. Não do lado de fora, não na sala de espera, não atrás de um vidro olhando de longe como se fosse um observador da própria vida. Estava dentro, do lado dela, com o bastão encostado na parede, porque eu precisava das duas mãos livres, uma segurando a mão dela e a outra não sabendo bem o que fazer, mas querendo estar presente de alguma forma física, concreta, real. Helena não me deixou segurar a mão, ela me agarrou a mão. Isso faz diferença. Tem uma distinção enorme entre segurar e ser agarrado, entre oferecer e ser escolhido. Ela me escolheu naquele momento. Depois de tudo,
Com plena consciência do que eu tinha sido e da distância que tínhamos percorrido desde lá, ela me escolheu para estar do lado dela na hora mais intensa e mais bonita que eu já testemunhei na vida. Quando o bebê chegou, quando aquele choro pequeno e indignado preencheu a sala com uma presença que parecia impossível para um ser tão recém-chegado ao mundo, eu chorei. Não me envergonho disso. Chorei com aquela intensidade que acontece quando alguma coisa te acerta num lugar que você não sabia que existia. Helena estava exausta e radiante ao mesmo tempo, com aquele brilho específico de mulher que acabou de fazer algo extraordinário, e sabe disso. Eles colocaram o bebê no peito dela e ela olhou para baixo com um amor tão visível, tão sem defesa, que eu precisei olhar para o lado por um segundo só para caber tudo o que estava sentindo. Depois ela olhou para mim e disse o nome que a gente tinha escolhido juntos, numa tarde de domingo, sentados no sofá do apartamento dela com uma lista ridícula que a gente foi reduzindo até sobrar um. Miguel. Em homenagem ao homem que foi me ver num sábado de manhã sem avisar e me disse a verdade sem suavizar. Não me tornei perfeito, preciso ser honesto contigo sobre isso também, porque seria a última mentira e eu já menti o suficiente ao longo dessa história. Ainda há dias em que o instinto antigo aparece, em que eu sinto o impulso de controlar em vez de confiar, de me fechar em vez de falar, de resolver sozinho o que deveria ser resolvido junto. A diferença é que agora eu reconheço o impulso, e reconhecendo, consigo fazer diferente. Helena também tem os dias dela, dias em que a memória do que foi difícil pesa mais do que o presente que estamos construindo. Dias em que ela precisa de espaço para processar coisas que ainda doem e que provavelmente vão doer por mais tempo do que qualquer um de nós gostaria. Nesses dias, eu fico, não do lado de fora, esperando ela processar sozinha. Do lado dela, no espaço que ela me abre, presente sem ocupar o lugar que é dela. Aprendemos a ser dois sem engolir um ao outro. Aprendemos que amor não é a ausência de dificuldade, é a escolha de atravessar a dificuldade junto, de continuar escolhendo um ao outro, especialmente nos momentos em que seria mais fácil não escolher. Na semana passada, tarde da noite, eu estava na poltrona da sala com o Miguel adormecido no peito. Aquele peso pequeno e quente, a respiração que sobe e desce com uma regularidade que acalma qualquer coisa. O cheirinho de bebê que eu não conseguia descrever, mas que já era um dos meus cheiros favoritos do mundo. Helena saiu do quarto descalça, com aquele moletom cinza que ela usa quando está relaxada, o cabelo solto. Veio até mim, olhou para o bebê dormindo e então me olhou. Sentou do meu lado no braço da poltrona, apoiou a cabeça no meu ombro. E ficamos assim, os três, no silêncio bom da madrugada, com a cidade lá fora fazendo seus barulhos distantes e a nossa vida aqui dentro fazendo o único barulho que importava, aquela respiração pequena e constante do Miguel. Eu pensei em tudo que tinha acontecido. Em cada escolha errada, em cada parede, em cada documento e mensageiro e silêncio covarde. Pensei em Helena sentada na beira da banheira com o teste na mão. Pensei nela andando pela esquina, enquanto eu olhava de cima sem descer. Pensei nela recusando dinheiro que resolveria coisas práticas, porque algumas coisas não têm preço. E pensei no que a doutora Viviane tinha dito numa das nossas sessões, numa daquelas frases que ficam. Ela tinha dito que as histórias mais bonitas não são as que não tiveram dificuldade, são as que atravessaram a dificuldade e chegaram do outro lado com mais verdade do que tinham no começo. Helena levantou a cabeça do meu ombro e me olhou. Sorriu. Não salvamos um ao outro. Aprendemos com muito custo e muita coragem a nos salvar juntos. E isso, eu descobri, é muito melhor do que qualquer salvação que vem de fora.